Quem vai homenagear o parente que já se foi nesse Dia dos Finados precisa pesquisar bastante. O Procon Goiânia encontrou variações de até 92% entre os tipos de flores vendidas nas floriculturas da cidade. Eu falo agora com a repórter Silvia Arantes, que tem mais informações dessa pesquisa. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. É isso mesmo, viu? A pesquisa do Procon Goiânia foi realizada na semana passada, quase uma semana e meia de diferença antes do feriado que acontece na próxima terça-feira, dia 12. Foram fiscalizados, Eliara, 8 floriculturas próximas aos cemitérios de Goiânia. E ao todo foram analisados os preços de 28 tipos de flores que são mais procuradas na data. E a maior variação, Eliara, foi nesse vaso de calanchoe que o nosso cinegrafista Wilson vai mostrar aí para vocês. A diferença no valor de uma floricultura para outra, Eliara, foi de quase R$10. Mas isso representa aí no final, Eliara, 92%. Para falar melhor sobre a pesquisa, eu converso agora com o Nairon Toledo, ele é chefe da advocacia setorial do Procon Goiânia. Nairon, como é que foi realizada essa pesquisa? A surpresa aí, 92% de diferença de um vaso para o outro. Primeiramente, boa tarde. O setor de cálculos do Procon Goiânia se diligenciou nessas floriculturas para analisar esses tipos de itens que são muito recorrentes nesse período de finados. E a gente ficou um tanto quanto chocado, porque você pega esse valor desse vaso de 92%, nós tivemos outros casos, por exemplo, um vaso de calandiva que teve 84% de variação. Isso, ao final, quando a pessoa compra muito, realmente é algo que faz uma diferença para o consumidor final na hora que ele vai comprar e adquirir. Então é importante fazer essas pesquisas. Claro, além aí do calanchoe das flores, quais outros produtos aí que também vocês perceberam aí uma variação no preço? A nossa equipe percebeu também a variação. Na coroa de flor grande, que a gente encontrou o menor preço a R$220, mas em outros lugares a R$400, um índice de 81,82%. Então, são pontos que chamam muita atenção. Outro, uma rosa comum, que pode ser também o menor preço de R$90, o outro de R$160. Tudo isso, uma variação de 77%. Então, dá para perceber que há uma variação muito grande e que é necessário que o consumidor fique atento para não levar um prejuízo aí nesse momento que chega sem adquirir antes, chegar só na hora de chegar no próprio cemitério, querer comprar e acabar sendo prejudicado financeiramente. Quais as dicas que você dá então para o consumidor na hora de comprar aí para poder homenagear o ente querido? Dica sempre pesquisar, de preferência comprar com antecedência, né, para não esperar chegar, porque se esses valores que a gente analisou foram uma semana antes, há uma tendência pela questão de oferta e procura que no momento que for no dia do feriado, aumente ainda mais os valores. Então é importante que o consumidor, se ele puder, compre antes e pesquise bem os valores que estão sendo praticados. Além das floriculturas, essa semana vocês também do Procon Goiânia começou uma fiscalização nas funerárias, né? O porquê disso e o que está sendo fiscalizado nas funerárias? Foi solicitado pela presidente, a Carolina Alves, para que a gente que a fiscalização notificasse as funerárias, para elas apresentassem para nós os seus contratos. Por quê? Porque a gente precisa analisar se os contratos estão de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos fazendo já recebemos alguns contratos, analisando questões de como que se dá, por exemplo, a rescisão contratual, as multas por inadimplemento e outros fatores que podem prejudicar o consumidor. Nós devemos finalizar pelos próximos dias essa análise técnica e vai ser publicado no site do Procon, no site da Prefeitura de Goiânia, essas informações. Obrigada pelas informações, boa tarde. Obrigado. Então, Eliara, é isso, né? Fica a dica aí do Procon Goiânia e para quem aí for homenagear o ente querido, é bom ficar atento e fazer a pesquisa. Tá valendo muito a pena, né? Eu volto com você no estúdio. Boa tarde. Muito obrigada, Silvia. Aproveitar, né, que ainda tem alguns dias e fazer essa pesquisa. Uma boa tarde para você.